minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é 18 de março e nós estamos na terceira semana da Quaresma. Hoje é dia de São José, padroeiro da Igreja, e São José, que é o pai adotivo de Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 16, depois do 18 ao 21 e versículo 24. Nós estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho vem nos dizer sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Porém, ele começa dizendo da descendência de José. José é descendente da linhagem de Davi. Maria também é dessa descendência. Mas, porque aqui Mateus quer nos mostrar o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento, que viria o Messias da linhagem de Davi. No segundo momento aqui no Evangelho, fala que Maria estava prometida a José. E naquela época eles ficavam, como se fosse um contrato por um ano e não moravam juntos. Estavam casados, porém não moravam juntos. Depois desse ano, aí sim eles iriam viver debaixo do mesmo teto, na mesma casa. Porém, nesse meio tempo, aconteceu de Maria aparecer grávida. E José, e diz aqui o texto que José, sendo um homem justo, rejeitou ela em segredo, porque ele não quis difamá-la. Por isso, porque José sendo justo, e justo na Bíblia e no hebraico tem um significado de íntegro, pessoa reta. Então, e significa pessoa que segue as leis, que cumpre as leis de Deus. Então, quando diz aqui que José abandonou Maria em segredo, ele estava cumprindo a lei, porque ela estava grávida e não era dele. Então, isso deve ter mexido muito com José. No segundo momento, diz que enquanto ele pensava em toda essa situação, um anjo apareceu a ele e diz para ele não ter medo de receber Maria como sua esposa, porque tudo que havia acontecido com ela era pela ação do Espírito Santo, que esse filho que viria dela é pela ação do Espírito Santo. E ele diz algo a mais, diz que é para José colocar o nome de Jesus nesse filho. Ou seja, o anjo dá a incumbência para José de duas coisas, de aceitar Maria e também pôr um nome no seu filho, que é Jesus, que também será seu filho adotivo. Queridos, aqui também Mateus está querendo nos dizer que Maria aqui ela representa essa nova aliança, o novo de Deus. E isso assusta José. Ele tem medo, porque o anjo diz para ele não ter medo. Se é para não ter, é porque ele estava com medo
de viver essa nova experiência, de experimentar o novo de Deus. E depois ele diz que esse menino, que esse Jesus viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Que povo? O povo judeu. Em primeira instância, o povo judeu, mas depois aos gentios e a todos nós nos dias de hoje, porque Jesus veio para todos. Jesus não exclui ninguém. E por fim diz que quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor havia lhe mandado. Ou seja, ele acolheu Maria, acolheu Jesus. Queridos, que lição nós tiramos para nós aqui sobre José? Vamos falar mais especificamente sobre São José, que é o seu dia. Sobre São José, nós aprendemos que ele era um homem justo, reto, íntegro. Que nós também, cristãos, sejamos pessoas justas, íntegras, corretas, retas no nosso coração. Porque isso quer dizer que ele era obediente a Deus, às leis de Deus. Que nós também sejamos obedientes a Deus. Diz aqui que ele acolheu Maria, acolheu Jesus. Que nós também, no dia de hoje, saibamos acolher Maria, acolher Jesus na nossa vida. Que nós saibamos acolher o novo de Deus, não tenhamos medo de acolher o novo de Deus na nossa vida. Porque Deus faz novas todas as coisas e nós precisamos acolher o que Deus apresenta para nós a cada dia, que nós não tenhamos medo. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos vocês tenham um abençoado sábado, uma semana muito abençoada por Deus e fiquem na paz do Senhor.